Uma dúvida muito frequente das pessoas é em relação ao pH ideal de formulações capilares, né? Então, o nosso fio, ele tem o ponto isoelétrico, o pH que confere aos fios, o ponto isoelétrico, que é aquele ponto que o fio não tem nem carga positiva, nem carga negativa, né? Que ele é neutro, é 3,7. Então, os condicionadores, eles têm um pH indicado de 4 a 4,5, que é esse valor próximo do ponto isoelétrico dos fios, né? E os shampoos, eles têm indicação de pH de 5 a 5,5, com algumas exceções. Uma exceção é shampoos, por exemplo, porque assim, o que eu estou falando aqui para vocês é a regra geral, porque existem particularidades. Então, os shampoos, o pH ideal recomendado é de 5 a 5,5, mas existe exceção, por exemplo, shampoos para uso infantil, que tem aquele apelo sem lágrimas, ele é feito com pH 7, porque é o pH que não arde o olho, né? E shampoos, por exemplo, para cabelos muito danificados, descoloridos e etc., normalmente se faz com pH mais baixo, que é 4. Só que existe um equilíbrio entre, porque eu vou falar um pouquinho mais para frente também, né, sobre as principais substâncias que envolvem os produtos capilares, as formulações capilares, e os shampoos, como eles têm a função de limpeza, a principal a principal componente dele são os surfactantes, que são os agentes de espuma. E eles normalmente agregam um pH mais elevado, e por isso o pH é de 5 a 5,5, que deve ser regulado para esse valor. Só que, da mesma forma, também existem algumas exceções. Por exemplo, os shampoos em barra, que eu vou detalhar também mais para frente, que eu vou falar sobre o conceito dos cosméticos sólidos, eles são sabonetes, né? São feitos pelo processo de saponificação. E o sabão é um surfactante aniônico que possui um pH alto e não é possível abaixar o pH de um sabão feito por saponificação natural. E aí, com isso, você teria um shampoo em barra, né, com pH super elevado. Mas não é o mais indicado, porque o nosso couro cabeludo tem um pH fisiológico e o pH de um shampoo em barra é bem acima do pH fisiológico do nosso couro cabeludo, e isso pode causar desequilíbrios. Então, assim, é importante se atentar e entender todas essas nuances que envolvem as formulações.